O ano era 80 depois de Cristo. O Coliseu, recém-inaugurado, tremia sob o rugido ensurdecedor de 50.000 espectadores. Aquele anfiteatro monumental não era apenas o símbolo máximo de grandiosidade, mas também o reflexo de sua face mais obscura e cruel. No centro da arena, uma jovem cristã chamada Perpétua era amarrada a uma estaca. Seu olhar se erguia para o céu, enquanto, atrás dos portões de ferro, o ronco de uma leoa faminta, que não comia há 3 dias, anunciava o destino inevitável. Mas aquele não seria apenas mais um martírio. Seria o início de um espetáculo sem precedentes. O imperador Tito havia prometido 100 dias consecutivos de jogos. 100 dias em que o sofrimento humano se transformaria em entretenimento e a morte em espetáculo. Roma, que já se habituara à violência, estava prestes a assistir a algo que ultrapassaria todos os limites. Essas não eram apenas execuções. Eram teatros de crueldade, obras sombrias de sadismo calculado, onde cada detalhe era planejado para provocar aplausos, horror e êxtase coletivo. Muito antes do Coliseu, já havia surgido um tipo de espetáculo que deixaria marcas profundas: as naumaquias, batalhas navais encenadas diante do público. No ano de 52 a.C., Júlio César ordenou a construção de um lago artificial, apenas para reencenar batalhas famosas. 2.000 prisioneiros, 400 marinheiros e 2.000 remadores foram obrigados a combater em navios de guerra em tamanho real. A água logo se tingiu de vermelho. Os cascos eram rasgados por arietes de bronze. Marinheiros se afogavam enquanto os sobreviventes eram atacados por tubarões trazidos do Mediterrâneo. O lago se transformava em um caldeirão de sangue, gritos e destroços, enquanto o público aplaudia cada navio que afundava. Os espetáculos sombrios das Venationes não ficavam para trás. O imperador Domiciano levou esse conceito ao extremo. Prisioneiros eram vestidos com peles de animais e forçados a andar de 4 patas, apenas para serem despedaçados por cães de caça treinados para matar humanos. Calígula, ainda mais cruel, criou a caçada dos espelhos. Enormes painéis de bronze refletiam a cena, de modo que os condenados viam sua própria morte repetida em múltiplos ângulos, enquanto eram devorados por leões. Havia também os combates acorrentados. 2 gladiadores presos pelo tornozelo, obrigados a lutar até a morte. Cada movimento de um era a sentença do outro. Como se não bastasse o nível de crueldade, eram organizados também o Dia dos Anões Gladiadores, obrigando pessoas com nanismo a lutar contra mulheres em combates grotescos. Mas nada se comparava às invenções do imperador Cômodo, no ano de 186. Surgiram os chamados combates de metamorfose. Gladiadores começavam a luta inteiros, mas a cada ferimento sério, cirurgiões da arena amputavam o membro atingido. E o combate continuava. O público assistia fascinado a guerreiros que entravam com 2 braços e 2 pernas, mas terminavam lutando apenas com tocos ensanguentados, mantidos vivos por estimulantes. Era o ápice da crueldade como espetáculo. Outro acontecimento macabro e perturbador foram as execuções teatrais, em que prisioneiros eram forçados a encenar mitos clássicos, mas com finais reais. Em 83 d.C., um jovem poeta cristão foi obrigado a interpretar Orfeu. Diante da multidão, tocava sua lira, domando animais treinados. Mas no clímax, leões famintos foram soltos. Diferente do mito, não havia salvação divina. O sangue do jovem tingiu a areia da arena, enquanto o público aplaudia. Alguns prisioneiros, mais musculosos, representavam Hércules, realizando os trabalhos do herói, até serem queimados vivos em uma pira. Mas a encenação mais terrível foi a de Prometeu, nos Jogos de Trajano, em 103. Um prisioneiro foi acorrentado a uma rocha, enquanto uma águia treinada devorava seu fígado exposto por incisões feitas por cirurgiões. A plateia vibrava diante da dor real, transformada em mito. Domiciano também criou as execuções progressivas, que misturavam sadismo físico e psicológico. Os condenados
assistiam outros serem mortos antes de enfrentar sua vez. Tinham que escolher o animal que os mataria, acreditando em uma falsa chance de sobrevivência. Primeiro, enfrentavam animais herbívoros feridos, depois carnívoros pequenos e, por fim, predadores letais. Exaustos, mutilados, ainda alimentavam a ilusão de vitória. Mas o último combate era sempre contra um animal em plenas condições, enquanto o humano já não tinha forças. A esperança se transformava em desespero e em espetáculo. Todo esse show de horrores não era um simples desvio sádico. Era um instrumento de poder. O sangue derramado servia para entreter, para intimidar, para controlar. Quanto mais brutal a encenação, mais clara a mensagem de Roma. Desafiar o império era desafiar a própria morte. O mais perturbador é que esses eventos não eram organizados por marginais, mas pelo Estado romano. Senadores, comerciantes, artesãos, filósofos. Todos aplaudiam. Cada geração de imperadores buscava superar a anterior, criando uma escada infinita de crueldade. Com a cristianização do império, esses espetáculos declinaram, mas não desapareceram de imediato. Mesmo imperadores cristãos mantiveram certas práticas, tamanha era a força cultural da arena. Hoje, quase 2000 anos depois, as pedras manchadas do Coliseu ainda sussurram as histórias de sofrimento. Um testemunho silencioso de uma época em que a morte foi transformada em espetáculo e em que a humanidade se perdeu em meio aos aplausos de 50.000 vozes.